Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Bom, e aqui no Café com Política, hoje a gente recebe o deputado estadual Sargento Rodrigues, que é do PTB. Sargento Rodrigues, que foi nosso convidado na segunda, acabou ficando preso no trânsito, não conseguiu chegar a tempo. Coisas da nossa metrópole. Bom dia, deputado. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia a este programa, eu diria assim, muito bom, inovador e que nos dá uma oportunidade de ter aqui contato com o cidadão, com o eleitor de uma forma geral. Deputado, o senhor migrou de partido, foi durante muitos anos do PDT e hoje está no PTB. Eu queria primeiro perguntar sobre essa migração, essa mudança, como é que foi depois de um período tão longo num partido só. E essa mudança veio até com o objetivo do senhor de apoiar a pré-candidatura do senador Antônio Anastasia ao governo de Minas? Olha, da última vez que eu aqui estive, enquanto pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, eu já havia dado uma sinalização. É verdade. Quando me perguntaram sobre Ciro Gomes. E aqui eu dei a primeira sinalização pública do meu direcionamento enquanto partido. Infelizmente, esse cidadão completamente deslocado, um cidadão que disse que se o Lula fosse preso, teria que sequestrar e levar para uma embaixada. E como de fato a gente já previa isso, o Lula está preso, é preso comum, não existe essa conversa fiada de preso político, cometeu crime de lesa pátria, corrupção, desvio de dinheiro público e tem que cumprir sua pena como qualquer outro cidadão. Ali eu já estava sinalizando exatamente a minha mudança de partido por causa desse viés ideológico do PDT. O PDT, com uma troca, com a chegada de Ciro Gomes, deu uma sinalizada muito forte, mais para a esquerda, mais para se aproximar de PT, PCdoB, PSOL. Não é a minha cara, isso não condiz com a minha atuação política, eu tenho uma posição política diferente dessa e foi por isso que nós ali acabamos chegando à conclusão que deveríamos mudar de partido e viemos para o PTB. É óbvio que no PTB nós ficamos muito mais à vontade para poder, inclusive, apoiar a pré-candidatura do professor Antônio Anastasia, que eu faço, quero aqui deixar registrado, com absoluta convicção, com absoluta tranquilidade. O professor é hoje, em Minas Gerais, o político, seja com mandato ou sem mandato, a pessoa mais preparada, mais capacitada, com uma longa experiência na administração pública estadual, capaz de reconstruir Minas, já que a atual gestão vem deixando os cacos. O Estado de Minas Gerais, em sua administração pública, em suas políticas públicas, está um verdadeiro caco. O governo de Fernando Pimentel destruiu o Estado de Minas Gerais. O senhor tem sido, ao longo desses últimos anos, uma das principais vozes da oposição ao governo do Estado. E o senhor acaba de dizer que o governo Pimentel está deixando Minas Gerais aos cacos. Na opinião do senhor, quais foram os principais erros do governo Pimentel? Olha, os principais erros se deu logo no início da sua gestão. Quando Pimentel ganhou a eleição, já os líderes dele da base, lá em outubro de 2014, ainda no mandato de Alberto Pinto Coelho, no governo anterior, eles primeiro já criaram uma cortina de fumaça falando que o orçamento estava superavitário em termos de receita e não deixaram votar o orçamento. Obstruíram a pauta de forma insana, deslocada. Rogério Correia, Durval Anjo, André Quintão, essas figuras ilustres do PT não deixaram votar. Para que votasse o orçamento já dentro do governo, coisa assim, algo absurdo. Você tem um parlamento, você tem um poder independente que o governo ainda não tinha nem sequer iniciado. Conseguiram levar isso para 2015 e acabou votando o orçamento. Fizeram um discurso alinhado com o Palácio, com o governo Pimentel, falando que tinha recebido um governo com déficit de 7 bilhões. E todos nós sabemos, nós que somos da área da comunicação, que uma mentira repetida 1000 vezes, ela vira verdade. Isso está dentro da teoria da comunicação, e aí o pai dessa tese chama Joseph Goebbels, foi o ministro propagandista de Hitler. E assim eles fizeram, passaram a repetir essa ladainha, essa cantinela o tempo todo, que havia herdado um déficit de 7 bilhões. Mas o senhor e a senhora que está em casa nos acompanham nesse momento. Você que é estudante, que é trabalhador, vai entender com muita clareza. Eles passaram a repetir essa mentira. Mas o primeiro projeto que Fernando Pimentel
mandou para a Assembleia, já no ano de 2015, o primeiro projeto, dizendo que havia um déficit de 7 bilhões. Foi um projeto criando 3 secretarias e centenas de cargos comissionados. Então começa o primeiro erro, faz-se um discurso de déficit e aumenta o déficit da máquina pública. E essa máquina foi sendo inchada ao longo desse período. O governador, por exemplo, vou te dar um outro dado aqui muito importante. Eu passei a acompanhar os gastos com fretamento de jato por parte do governo. O governo de Alberto Pinto Coelho, o último ano, 2014, gastou R$ 138 mil com fretamento de jato, o que já era um absurdo. Por quê? Porque o governador tem à sua disposição 3 helicópteros, 2 aviões, sendo um King Air bimotor, 6 passageiros, e um jato de 12 lugares novinho. Então não há o que se falar em fretamento de jato. Com essa cantinela de falar que pegou um governo com déficit de 7 bilhões, eles foram ampliando esse gasto de forma assim, completamente absurda, completamente irresponsável. Aquilo que o Alberto Pinto Coelho gastou com 138 mil de fretamento de jato em 2014, Pimentel gastou em 2015 R$ 850 mil apenas com fretamento de jato com a empresa Líder Táxi Aéreo. Já em 2016, gastou-se R$ 1.270.000. Já em 2017, chegou a quase R$ 1,5 milhão de gasto com fretamento de jato. Em 3 anos, eles gastaram R$ 3,5 milhões com fretamento de jato. E assim foi acontecendo em outras áreas do serviço público. Incharam a máquina pública de forma assim muito irresponsável. A companheirada que perdeu lá em Brasília, no Rio Grande do Sul, veio tudo parar aqui na administração pública estadual de Minas Gerais. Deputado, quem assumir o governo do estado a partir do ano que vem, seja ele o governador que for, quem vencer as eleições, vai ter que obrigatoriamente fazer corte. Diante disso que o senhor, desses dados que o senhor trouxe, diante de outras informações que a gente tem, da dificuldade mesmo que vive o governo do estado, da dificuldade financeira. E cortes de gastos também, a gente pressupõe corte de pessoal, corte desses cargos comissionados. E existe uma relação que já vem de muitos anos e de muitos governos, muitas vezes promíscua entre a Assembleia e governo de Minas na composição desses cargos comissionados, que são aqueles cargos chamados de recrutamento amplo, que vão às indicações políticas. Como é que o próximo governador vai ter que lidar com essa sede, digamos assim, de cargos que existe muitas vezes dentro da Assembleia? Olha, o cidadão, cada vez mais, ele exige respeito e no trato da coisa pública e transparência. Este é um compromisso que o professor Anastasia já fez com todos e publicamente. Essa é uma denúncia gravíssima que a gente vem mostrando lá. O governo de Fernando Pimentel erra em todas as áreas. Você não tem uma única política pública em que eles acertaram. Uma única. Então o gasto inflado pelo número exagerado de cargos comissionados e essa relação promíscua com os deputados que compõem a base, isso é algo inadmissível. Tem um andar na CEMIG que os próprios servidores da CEMIG dizem que vai cair, vai desabar de tanto cargo de petistas, né, e de gente, de deputados ali que colocaram apadrinhados com o governo. Então isso é um gasto que realmente é uma afronta ao cidadão, ao contribuinte, é um desrespeito. Então isso tem que acabar, essa relação promíscua. O governador tem que ser sincero, transparente, logo nos primeiros dias. Ele tem que ter uma relação franca com os próprios deputados aliados. Falou, olha, não tem como você chegar aqui e indicar 20, 30 cargos no governo. Mas será que os deputados vão aceitar isso? Não, os deputados não têm que aceitar isso. Os deputados são obrigados a aceitar isso e o professor Anastasia tem que chegar desde o primeiro momento. Quem está falando é um deputado que apoiou o professor Anastasia em todas as suas gestões, porque, na verdade, ele administrou o Estado durante 12 anos. Quem administrou o Estado foi ele. Nós sabemos isso. Nas gestões do ex-governador Aécio. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando. Ele tem uma experiência de 12 anos administrando o Estado de Minas Gerais. Então, a relação tem que ser sincera. Porque o professor, ele tem que resgatar, primeiro, a transparência das informações da questão pública, do receita e despesa para com o cidadão. Ele tem que mostrar isso claramente, logo nos primeiros dias, como ele está encontrando a máquina. Ela está toda esfacelada. Todas as áreas do governo de Fernando Pimentel está derretendo. O cidadão está sentindo impacto na saúde, na segurança, na educação, que são as principais. Estão todas assim. Bom, ele tem que chegar e falar, olha, eu preciso fazer cortes e eu tenho que dar exemplo. O professor tem que dar exemplo
para todos. E as pessoas que têm que sentir isso, a imprensa de uma forma geral, o cidadão, o pagador de imposto, mas principalmente os servidores públicos. Esses têm que sentir que o professor chegou e falou, olha, estou cortando aqui privilégios, certo? É isso que eu estou fazendo. E estou dando transparência onde eu estou cortando e o quanto eu estou economizando. Mostrar isso para o servidor, para que as demais medidas que sejam tomadas sejam primeiro, compreendida pelo servidor público e ele mande recado para todas as áreas, seja para a comunicação de uma forma geral, toda ela, seja para o cidadão, para resgatar essa confiança, essa credibilidade e principalmente para o servidor, porque as medidas duras terão que ser tomadas logo no início do governo. Privilégio tem que acontecer e essa relação com o parlamento deverá ser absolutamente republicana. Ela não pode ter uma vírgula a mais do que isso. Essa máquina toda inchada que Pimentel fez, ele vai chegar e vai ter que cortar. Não só as 6 secretarias que o governador Fernando Pimentel criou, alegando que estava com déficit, criou 6 secretarias, milhares de cargos comissionados. Ele tem que chegar e já passar a guilhotina imediatamente. Cortar as secretarias, cortar onde precisa cortar milhares de cargos comissionados e dar uma demonstração. Falei que, olha, cidadão, está aqui, ó. Esse aqui é o número de cargos comissionados cortados, esse aqui é o número de secretarias cortadas e a economia que eu farei mensal é com este valor. É assim que ele inicia um governo conquistando a confiança do cidadão. E tem que fazer isso logo no começo. Logo de imediato, para que ele dê exemplo. Não é por causa da cartilha que se toma medida amarga logo no início do governo, não. É porque é necessário mesmo, até para que ele possa fazer equilíbrio de contas entre receita e despesa. E à medida que o governante, ele mostra, fala, olha, eu tinha 6 carros à minha disposição, só vai ter 2, não tem que ficar na reserva, eu não vou fretar jato igual o Pimentel faz, inclusive para buscar o filho dele de helicóptero, usar o helicóptero pago com o seu dinheiro, com o seu suado dinheiro, ele gastou 30 mil reais no deslocamento de um helicóptero do governo do estado, que não é do governo do estado, não é dele, é de você, é do cidadão, para ir lá em Scarpa do Lago, numa festa de Réveillon, buscar o filho depois de uma festa, numa ressaca. Então isso ele tem que demonstrar, falar, olha, eu não preciso fretar, está aqui à disposição, eu tenho que usar os recursos que eu tenho e usar da melhor maneira possível. Agora, ninguém nesse estado, não existe nenhum político com mandato ou sem mandato que tenha a mesma capacidade, o mesmo preparo e a inteligência do professor para administrar. Além do mais, é uma pessoa que sempre chegou lá às 8 horas da manhã e saía às 8 horas da noite. Trabalhava 12 horas por dia, inclusive mandava buscar a sua refeição por uma secretária dele para que ele não precisasse sair do gabinete. Isso é exemplo de trabalho, de retidão. E é isso que nós esperamos do professor no próximo mandato. Deputado, eu queria falar com o senhor a respeito de um tema que é a sua área de atuação, que é a segurança pública. O senhor é oriundo das forças policiais, da Polícia Militar, e a gente viveu agora recentemente no estado um momento muito complicado com os ataques a ônibus promovidos pelo PCC, supostamente pelo PCC, de dentro dos nossos presídios. No início do ano, o governo do estado chegou até a divulgar alguns dados positivos em relação à segurança pública. No entanto, a gente viveu agora, há algumas semanas, esse atropelo, essa dificuldade com esses ataques. Eu pergunto para o senhor, onde é que está essa pecinha que não encaixa? Da gente ter até alguns dados que nos indicam alguma melhoria nos indicadores, mas da gente ter tido, inclusive, tanta dificuldade para combater esses ataques que assustaram a população do estado. Essa é mais uma das políticas completamente esfaceladas pela atual gestão de Fernando Pimentel. E por que eu falo isso? Você muito bem lembrou, eu estive 15 anos na Polícia Militar, dos quais 11 anos foram na rua, no combate ao crime, dentro de uma viatura. A minha especialização acadêmica pelo FMG é em criminalidade e segurança pública e presido a Comissão de Segurança Pública da Assembleia pela 4ª vez. O que aconteceu com a segurança pública? O esfacelamento das suas políticas. A primeira coisa que o governador Fernando Pimentel fez durante a campanha, no dia 4 de setembro de 2014, foi fazer um vídeo na campanha dizendo que a segurança pública era dever do Estado, que não adiantava julgar a culpa na União, no governo federal, nos municípios, que essa era uma responsabilidade dele, que ele ia resolver. Está no vídeo. Eu já exibi esse vídeo mais de 50 vezes na Comissão de Segurança Pública. E ele chamou a responsabilidade, que ele iria
comprar novas viaturas, que ia colocar tablet, GPS, que ele iria contratar 12 mil novos policiais civis e militares. Então, o cidadão que está nos acompanhando, eu vou aqui mostrar por que ele desmontou uma política pública e virou esse aumento desenfreado. E, infelizmente, vou trazer uma denúncia aqui gravíssima. O comando da Polícia Militar tem maquiado os dados constantemente, os índices de criminalidade e violência. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Explica isso pra gente porque melhor. Porque a situação é uma instituição com quase 2 séculos e meio de existência, que não poderia ter se submetido a prestar esse desserviço ao governo do Estado. Infelizmente, hoje, o comando da Polícia Militar, existe claramente um alinhamento ideológico partidário. Isso foi muito ruim para a instituição. Sob o comando tanto do coronel Bianchini, que ficou lá 2 anos, e agora sob o comando do coronel Elvis Figueiró. E comigo é o seguinte, eu dou nome. Eu gosto de falar quem são as pessoas responsáveis por essa covardia em maquiar os dados. Tive um promotor, Henrique Macedo, que foi lá na Comissão de Segurança Pública, fez essa denúncia ao vivo e a cores, um promotor de justiça do CALCRIM, dizendo que ele teve uma tentativa de roubo contra a sua pessoa, com o criminoso com a arma em punho, e o sargento comandando a viatura falou, olha, infelizmente nós temos ordem para colocar aqui tentativa de furto. O senhor já procurou o comando da PM nesse sentido? O comando da PM, hoje eles estão se sentindo como se tivessem como deuses, que podem fazer tudo, podem fazer de tudo e nada os atinge, porque eles estão blindados pelo próprio governo do Estado, porque eles estão a serviço de um partido. Eles não estão a serviço da instituição, da população, eles estão a serviço do partido. E vou concluir aqui a minha análise do ponto de vista macro em termos de segurança pública. Ele prometeu contratar 12 mil policiais civis e militares. Agora, recentemente, eu fiz, através do pedido de informação, como cidadão, pedi quantos policiais civis e militares, apenas nessa área, para comparar esses dados, haviam aposentados durante esse período, 2015 e 2017, o triênio. Somente na Polícia Militar, 6 mil policiais militares aposentaram e 1.300 na Polícia Civil. Ou seja, totalizando 7.300 policiais. As contratações não conseguiram, não ampliou nenhum policial e não conseguiu sequer repor as aposentadorias. Eles acabaram com o cinturão de segurança pública 1, 2 e 3, que é aquela malha protetora nas divisas com os demais estados. Nós temos 135 municípios que fazem divisa com 6 estados e principalmente as divisas com o estado do Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que ali são o portal de entrada de cocaína, de armas, de drogas e explosivos. Historicamente. E explosivos. Então, o Rio e São Paulo, nós temos muitas ocorrências no sul de Minas, por causa dessa divisa, que vem impactando a chamada novo cangaço, que é a destruição através de explosivo, de caixas eletrônicos, de agências bancárias, que inclusive aumentou consideravelmente um outro dado, e aí é onde a própria instituição sente a letalidade dos profissionais de segurança pública, que cresceu alarmantemente no governo de Fernando Pimentel. Então ele veio destruindo tudo. O efetivo ele não contratou. O meu gabinete, com equipe de gabinete itinerante, nós visitamos mais de 400 municípios em 2017 até agora. De 2016, 2017 até agora. Cerca de 500 municípios. Constatamos nessas visitas, estão todas em relatório, detalhado, policiais civis e militares trabalhando com coletes vencidos, munições vencidas, policiais num pelotão, onde tem 20 policiais, 25, apenas 2 policiais estão treinados para utilizar o fuzil, que é aquele armamento pesado para enfrentar essa criminalidade. Ou seja, uma destruição completa da política pública. No cinturão, no efetivo, na logística, com viaturas caindo aos pedaços, em municípios, policial trabalhando sem radiocomunicação. Você não pode deixar uma força policial ilhada. Como que ela pede um reforço policial quando ela é atacada de madrugada? Vai pedir quem? Então nós temos municípios no interior do estado, do sul de Minas, sem radiocomunicação, a tal ponto que chegou. Então, além disso, o governo completamente despreparado e desestruturado, fazendo aquela política mesquinha, a política de nomear amigos do governo, fiéis escudeiros do governo. Por exemplo, trocou-se a chefia da Polícia Civil 7 vezes, trocou o adjunto da Polícia Civil 7 vezes,
trocou o chefe do Detran 7 vezes. Qual é o gestor que consegue de fazer uma diretriz acontecer, implementar uma diretriz de trabalho, trocando a chefia 7 vezes? O sistema prisional, onde nós temos os ataques vindo direto, foi completamente esfacelado, demitiu 3.000 agentes contratados, ou seja, onde ele necessitava manter para melhor qualidade do serviço público, ele cortou e abrigou a companheirada do seu partido e dos partidos aliados com a sua base na Assembleia. Uma verdadeira vergonha, um verdadeiro desastre, as políticas de segurança pública do governo de Fernando Pimentel aqui em Minas Gerais. Deputado, a gente está chegando ao fim da entrevista, te peço para responder rapidamente. O senhor continua pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano ou vai pensar em voos mais altos, talvez à Câmara Federal lá em Brasília? Não, em respeito aos meus eleitores e inclusive com diversas consultas que eu fiz pelo interior visitando, eu continuo mantendo a minha pretensão eleitoral como pré-candidato a deputado estadual e mais do que nunca, eu quero estar aqui no ano que vem, ajudando o nosso pré-candidato ao governo do Estado, o professor Anastasia, a reconstruir o Estado. Os mineiros não sabem dar missa um terço o tanto que Fernando Pimentel e o PT destruiu a administração pública de Minas Gerais. Anastasia precisa vencer essa eleição em primeiro turno para que realmente a gente possa varrer a quadrilha que o PT, que o Pimentel e sua quadrilha se instalou no Palácio aqui da Liberdade, Minas Gerais. Uma verdadeira quadrilha que ele trouxe lá do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e instalou no governo de Minas. Os mineiros, o contribuinte, você que é trabalhador, pagador de imposto, não merece conviver com um governo, né, onde tem uma quadrilha comandando o Estado de Minas Gerais. Deputado estadual Sargento Rodrigues, do PTB, nosso convidado de hoje no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo mais uma vez, deputado. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez ao Café com Política, ao jornal O Tempo em toda a sua estrutura. Parabéns e parabéns por estar sempre oportunizando, seja gente do governo, da oposição, ou cidadão, ou empresário, porque isso é muito importante para a imprensa livre, né? Como não é o caso aqui em Minas Gerais.